Beleza, antes de começar então aí a chamar as tabelas, né, no nosso banco de dados, executar aquela criação que nós fizemos lá, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui o meu XML, que é o arquivo de configuração, e eu preciso ter uma classe Java para comunicar com ele, para pegar essas informações aqui, né, e criar a conexão. Eu lembro que no projeto anterior nós fizemos aqui dentro do SRC, posso até fazer algo aqui parecido, ó, new. Vamos criar um pacote, né? Eu ensinei para vocês que o pacote você coloca como se fosse o domínio aí de trás para frente, é um padrão. Então, br.com, o nome do projeto aqui que é vendas.util. Nós tínhamos também um util lá, que é onde ficava o Connection Factory, que é o arquivo de conexão. É o que nós vamos fazer aqui. Então, vou dar um finish, vou vir com o botão direito sobre esse pacote, New Class, e vou chamar essa minha classe de Hibernate Util. Beleza, Hibernate Util. Pode clicar aqui em Finish, ele vai então criar essa minha classe pública. Só que eu não vou programar ela aqui manualmente. Por quê? Porque eu já tenho a informação, né, lá dentro da documentação que trabalha essa classe Hibernate Util para mim, que vai pegar essas informações do XML e fazer a conexão. Tá, mas e aí, onde fica? Vamos voltar lá na nossa documentação. Ela fica no 1.1.6. Então, vou vir aqui, ó, isso aí vai facilitar para, em vez de ficar pesquisando, eu já passo direto a referência para vocês. Então, vamos lá. Vem aqui no começo, ó, 1.1.6. Ok. Então, nós temos aqui a nossa Hibernate Util, como vocês podem ver. Vou selecionar tudo, não preciso selecionar o pacote aqui acima não, tá? Já seleciona aí desde o primeiro import até a última chave. Ctrl C e vem aqui, cola no lugar dessa Public Class. Ok, o pacote já está sendo buscado aqui acima. Então, aqui nós vamos fazer, obviamente, algumas alterações, tá joia? Ele vai utilizar o Session Factory para, então, iniciar uma conexão, né? Criou aqui uma variável chamada Session Factory, poderia ser qualquer nome, não vou alterar o nome de variáveis aqui. E aqui, dentro do try, ele vai colocar os comandos para fazer a execução, né, com o meu banco de dados. Esse new configuration que ele coloca aqui, ele não funciona muito bem se você tiver algumas versões do Java, porque ele está em cascata, tá joia? Na minha aqui até que não deu erro, mas eu não vou utilizar ele, nós vamos substituir, porque dependendo aí da versão, né, do cliente, ele não vai conseguir executar muito bem. Então, não seria interessante você trabalhar com ele. Então, eu já vou explicar aí. Aqui no catch, se ele der erro. Aqui, então, eu vou colocar o seguinte: cria uma conexão a partir do Hibernate config, que foi aquele arquivo anterior. E aqui, erro, ó, mensagem. Vixe, esse trem aqui tem que dar um duplo clique novamente que está bugado. Mensagem de erro ao conectar. Então, se der alguma coisa errada, como vocês já aprenderam no catch, ele vai mostrar aqui abaixo, tá? Então, aqui eu poderia colocar, ó, erro na conexão e concatenado com EX, que vai ser o exception do erro, né? Ou seja, aí a variável que traz a informação daquele meu erro. Beleza. Então, se der algum erro ali, ele vai me informar. Mas e aí? Por que então que está dando esse erro? Justamente porque algumas versões não vão reconhecer ele. Tá? Já poderia deixar ele até comentado aqui para baixo, sem problema, ou acima, tanto faz. Vou deixar aqui embaixo mesmo. E aqui eu vou colocar o código na qual vai funcionar, né, o nosso Hibernate. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para ele, e a primeira coisa vai ser uma variável de configuração, assim como ele fez aqui. Então, vou gerar aqui um configuration, vou dar um Ctrl+ de espaço aqui, para ele me mostrar as classes, né, da configuração. Então, eu tenho aqui o org hibernate.cfg, é essa que eu preciso. Dou um duplo clique, ele importa essa classe e vai permitir com que eu utilize essa biblioteca de configuração. Vou criar aqui uma variável chamada configuration e vou instanciar a classe aqui para que não fique com erro e para que eu possa utilizar a partir daí, né, os recursos dela. Então, vou pegar o configuration, que é a variável que eu criei, e vou utilizar o parâmetro de configuração. Então, ponto configure. Beleza. Perfeito. Executei aqui
o comando de configuração. Depois eu vou criar um service registre, é dessa forma aqui, ó, service registre. Dá um Ctrl+ de espaço, dá um duplo clique, ele importa a classe do serviço de registro. Eu vou criar uma variável chamada a mesma coisa, só que com a primeira letra aí minúscula, para poder diferenciar como de costume. E aqui eu instancio ela. Então, new standard service registre builder. Esse nome aqui, ó, cuidado que ele é bem grande aí. Só você dar o Ctrl+ de espaço, facilita para você inserir. Ponto, e aí você vai utilizar um apply settings, né, passando aqui as configurações, tá? Então aqui em apply settings ele vai pedir as configurações, você vai pegar a sua variável de configuração, que é a configuration. Está muito pequena aqui, eu vou dar um duplo clique para ele ampliar. Então a configuration, que é a minha variável, ponto get property, para que ele pegue as propriedades aí dela. Get properties. Beleza. E aqui eu não vou passar property name, eu vou deixar por enquanto sem parâmetro aí para ela, né? E vou dar um ponto build. Só que aqui eu tenho que fechar o meu configuration. Então aqui, depois do get property, vai ter outro parênteses. Deixa eu voltar com um duplo clique aqui. Ele está jogando para o console a todo momento. Já sei que o servidor está rodando, então acho que ele está puxando para ele ali, por isso que toda hora está mostrando. Então, get property.value, .value aqui, ó. Fecha o primeiro parênteses, ok. .value. Beleza. Então, vou deixar aqui dessa forma, está ficando um pouco grande, né? Na próxima aula nós vamos conferir aqui direitinho, que ele não está funcionando aqui o meu property. Acho que vai ser o properties. Ok.